é como Abraão, né? Deus diz, sê tu uma bênção. Ele tem sido bênção. Não tem guardado para ele, mas tem passado adiante. Nós somos gratos por isso, pastor. Amém. Seja bem-vindo. Eu quero deixar desde já a palavra com o pastor e que possa apresentar também aqueles que acompanham. Amém? Tem todo o tempo a liberdade. Obrigado. Amém. Uma hora. À vontade. Pode fazer a oração final, escolher o cântico, orar. Tá bom. Paz do Senhor para a igreja. Quero dizer aos irmãos que é uma alegria imensa estar aqui, né? E convidar os irmãos para ficarmos em pé para ler a palavra. Eu vou ler apenas um versículo para a nossa meditação. É um tema muito interessante, né? Eu quero ler o profeta Abacuque, o capítulo 2, o versículo 4. Eu vou ler só uma parte dele, né? Só uma parte dele. A última frase que diz assim. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O profeta diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Vamos dizer junto, igreja? Mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Rendemos-nos diante dela, porque a tua palavra é o caminho, a tua palavra é a graça, a tua palavra que fortalece os nossos corações. E nós somos agradecidos pelo privilégio de estar aqui esta noite com os teus filhos, nesta igreja abençoada, para engrandecer o teu nome. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Está acompanhando-me nesta noite pastor Rodrigo, a sua esposa, irmã Kátia, e a minha esposa, a irmã Ana Maria, não é? Está ali. Então, esse é o pessoal que está comigo. A minha esposa, a gente quase se conhece, porque estamos juntos há 43 anos, não é? Somos pais de 3 filhos homens, temos 3 netinhas. E estamos aqui, na presença do Senhor, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero agradecer a pastora Márcia, agradecer a igreja, a honra pelo convite, né? Não é qualquer pessoa. E eu sou agradecido a Deus pelo privilégio. A Bíblia diz que tem um versículo no livro de Provérbios, que eu gosto muito dele, que diz assim: na frente da honra vai a humildade. É o livro Provérbio, capítulo 15, versículo 33. Se alguém interessar, depois guarde para você. Nós vamos falar um pouco sobre a fé. Fé é uma palavra pequena, 2 letras, né? Mas os estudiosos dizem que significa confiança, credibilidade. A fé é um sentimento de total confiança em algo ou em alguém. Então a nossa fé é a confiança em Deus. É a confiança naquilo que Deus fez para a nossa vida e por Jesus Cristo. No livro de Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1, o capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé é o que nos move, é o que nos dirige, é o que nos aproxima de Deus. E o profeta, ele teve muita sabedoria quando ele diz: o justo viverá da sua fé. O que é fé? Essas coisas maravilhosas para que eu e você possamos entender. Então quem é justo, quem está em Cristo, vive da sua fé. Ele vai ter momentos de alegria, vai ter momentos de tristeza, vai ter dificuldades na vida, mas ele vai superar. Por quê? Porque ele sabe que tem um Deus eterno, o Deus da glória, não é? O homem de fé, ele não confia em riquezas, ele não confia em sabedoria. A sabedoria, ela tem um princípio em que nós vivemos e conhecemos. Podemos crescer, a sabedoria é extraordinária, mas a sabedoria não pode sobrepujar a presença de Deus em nossas vidas. Algumas coisas da Bíblia são muito interessantes. Eu vou citar umas 2 ou 3 para ficar na nossa memória. Mas eu quero lembrar o seguinte:
O livro de Hebreus, ainda no capítulo 10, no versículo 38, eu vou ler o 37 e o 38, diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. É uma repetição do profeta Abacuque. Então nós estamos vendo que os tempos estão chegando ao final, e está nos aproximando ainda de encontrar com o Senhor. Mas não é agora, vai demorar um pouquinho ainda. Mas os princípios de dores já começaram e estão se intensificando cada dia mais. E nós temos certeza que Jesus vem buscar a sua igreja. Estamos vivendo um período em que a fé, ela não é tão importante. Por isso eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui e do que esta igreja acredita, né? Justificados pela fé. Então a fé é a única certeza que existe em nossas vidas. Por que o cristianismo existe? Por que nós estamos aqui hoje? A única coisa que segura o cristianismo vivo é a ressurreição de Jesus Cristo. Porque se alguém tivesse achado o corpo de Jesus em algum lugar, o cristianismo acabava. Mas nós temos certeza que Jesus veio por um nascimento milagroso. Ele se tornou, como o irmão estava repetindo aqui toda hora, homem e Deus ao mesmo tempo. Isso é verdadeiro. Ele nasceu, ele cresceu, ele pregou, ele deu a vida por nós e ele ressuscitou. E ele está vivo, esperando a hora de buscar a sua igreja. Quando a gente fala de igreja, hoje em dia é até complicado, né? Por quê? Qual é a igreja? Jesus é assembleano? Jesus é metodista? Jesus é presbiteriano? Jesus é batista? Jesus é da Universal? Jesus é da Graça? O que é Jesus? Jesus é Senhor do céu e da terra. Então eu garanto uma coisa: Ele é aquilo que eu e você temos certeza de uma vida eterna. Mas Ele não é de igreja nenhuma. Mas Ele vai salvar todos aqueles que crerem nesta palavra. Todos aqueles que tiverem fé e certeza. O meu Jesus morreu, ressuscitou. Lá está vazio. Eu fui a Israel e você vê lá que o lugar tem uma plaquinha pequenininha dizendo assim: Ele não está mais aqui. Glória a Deus. Glória. Ele ressuscitou e Ele está vivo olhando para nós. Então Jesus é o Senhor dos céus e da terra, e Ele estará ao lado de qualquer um que tenha fé. Se está na igreja, se não está na igreja, uma das passagens bíblicas que me emociona muito, eu falo algumas vezes dela, e hoje eu vou só fazer uma citação rápida, é a parte de Lázaro e do rico. Pregaram tanto tempo, isso é uma parábola. Não é uma parábola, é uma narrativa. Jesus está narrando o acontecimento. Havia um homem rico, do verbo haver, aquele cara existiu. E havia um homem pobre, mendigo, chamado Lázaro. Ele estava vivo. Um estava na porta do outro, um era arrogante, nunca olhou para aquele camarada, mas aquele outro cria, não tinha muito o que comer, não tinha nada, estava ferido, mas tinha fé. Eu sei que tem um Deus na glória, e esse Deus está olhando para mim. Eu posso não ter bens aqui na terra, eu posso não ter nome aqui na terra, eu posso não ter casa, eu posso não ter cultura, mas eu tenho fé, eu creio, Deus vive. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz: morreu o pobre, morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico, e a Bíblia diz: foi sepultado. Deve ter sido um sepultamento digno, bonito, extraordinário, com tudo que ele tinha direito pela sua riqueza, mas ele não foi levado para o seio de Abraão. Ele foi sepultado. E no sepultamento tem alguns grupos que falam que tem sono da alma. Não, a alma não dorme. Na narrativa Jesus diz que estavam vivos. E Deus diz várias vezes na Bíblia: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou Deus de vivos e não de mortos.
todos em Cristo que estão com o Senhor estão vivos, esperando o aparecimento da glória do grande Deus. Jesus vem buscar a sua igreja. Quem crê nisso aqui ainda? Quem crê nisso aqui ainda? Você crê que Jesus vem? E se você crê, você vai encontrar Jesus dizendo: vem, bendito de meu Pai, receba por herança. A Bíblia diz que Lázaro foi recebido no seio de Abraão. Não pediu nada, não reclamou de nada, ele não tinha nada mesmo, mas ele tinha tudo. Ele tinha o Deus da glória. Ele não precisa falar nada, então ele fica quieto. Mas o outro olhou e viu e disse: ah, pai Abraão, meu filho, você teve a vida inteira para lembrar de Abraão e não lembrou, está lembrando agora? Não vai dar não. Ô pai Abraão, manda Lázaro. Opa, ele viu Lázaro e reconheceu Lázaro. Então se ele reconhece Lázaro, depois que ele está no lago de fogo, ele reconhecia Lázaro antes. Porque não vai reconhecer depois que morre, reconheceu antes. Ele via, ele sabia que podia ter ajudado aquele moço e nunca o fez. Agora você quer Lázaro? A resposta foi: na terra eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. A fé vai trazer essa certeza para mim e para você. A certeza de que tudo pode estar deteriorado, tudo pode estar de ponta cabeça, o mundo está desalentado, o pecado cresce cada vez mais. O Senhor Jesus disse assim: os últimos dias semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não perceberam até que veio o dilúvio e tragou a todos. Noé pregou 100 anos, 1 mês e 17 dias. E o que Noé pregava? Noé dizia: não adulterem, não matem, não roubem. Era isso que ele dizia. Vai chover. Ninguém acreditou no velho Noé. Olhem para as igrejas. Se juntarmos todas as igrejas do Brasil, segundo alguns estudiosos, vai dar 30% de brasileiros. Mas nós temos 220 milhões de brasileiros. Isso significa que 30% é um pouquinho de gente. E o restante? O restante estão casando, bebendo, comendo, festejando, gastando e nem aí para Deus. Essa que é a grande realidade. Esse povo aí, um povo velho, um povo sem... Não, nós temos fé. A nossa fé está dizendo: Jesus vem buscar a igreja. A nossa fé está dizendo: Jesus está vivo. A nossa fé está dizendo: eu tenho certeza e a convicção que isto vai acontecer. O texto bíblico, quando Jesus diz: e os últimos dias semelhante aos dias de Noé, o texto no hebraico vai dizer assim: comiam, bebiam, casavam-se, descasavam-se, casavam de novo. Casavam-se, descasavam-se, casavam de novo. Casavam, descasavam-se, casavam de novo. Será que isso está na igreja hoje? Esse é o princípio da fé. A esperança do aparecimento da glória do grande Deus. Eles não perceberam. Não vai chover. Quando começou a chover, todo mundo correu. Noé, não dá mais tempo. Quando Jesus vier e levar a sua igreja, muitos vão: onde tem igreja? Eu queria entrar, pastor, quando não tem mais igreja. Jesus já veio, já levou os fiéis, porque o justo que tinha fé, Jesus disse: vem, bendito de meu Pai, para morar comigo. A fé é esta certeza. Jesus usa a fé no Novo Testamento pelo menos de 40 a 50 vezes. E cada vez Jesus já falando da fé para as pessoas, vai orientando as pessoas, e é a fé que salva. Eu vou falar um pouquinho disso agora. Eu queria que você acompanhasse comigo, se você puder, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, o Evangelho que Jesus Cristo
segundo escreveu Lucas, no capítulo 7. Eu vou ler um versículo para nossa referência, no versículo 50. Eu quero falar um pouquinho sobre a fé que salva. A única coisa que salva pessoas não é a igreja. A única coisa que salva pessoas não é comunidade. O que salva as pessoas é a fé. Todos nós que estamos aqui acreditamos um dia, porque alguém falou: Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma. E é Ele que faz isso. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 50, tem uma frase que ele disse assim: Jesus, depois daquele diálogo inteiro, que eu vou lembrar um pouquinho com vocês, ele diz assim: mulher, a tua fé te salvou. Vai ter paz. Aquele homem, essa história é muito bonita, né? Não há tempo para detalhar ela, mas havia naquela época aqueles privilégios dos pregadores regionais, porque como tem hoje, também tinha naquela época os homens que dirigiam as sinagogas. Eles eram os líderes, geralmente eles se visitavam, e era um costume da época, quando um visitante, Jesus era da Galileia, mas Jesus agora estava em Cafarnaum, trabalhando ali, morando ali, às margens do mar da Galileia. E Jesus foi pregar nesta região onde estava esse homem, que recebeu Jesus na casa dele. Mas Jesus não foi na sinagoga dele, e Jesus não foi pregar na casa dele, mas Jesus foi pregar e fazer uma palavra ali no bairro, ali no local, em Cafarnaum, por ali. E Jesus pregando era costume, obrigatório. Hoje não é mais, graças a Deus, fique em paz. Mas era obrigatório, se o pregador de outro lugar fosse pregar, aquele pregador local chama ele para jantar. E ele, por questões de ética, disse: eu vou chamar esse Jesus aí, que esse Jesus não é do templo, esse Jesus não passou pela sinagoga, esse Jesus não foi ordenado pelo sinédrio, mas ele é pregador, o pessoal gosta dele, onde ele vai enche de gente, eu vou convidar ele para jantar. E era comum preparar a janta, mas quando o pregador chegava, aquele tempo não era igual hoje, hoje tem todas as condições possíveis, naquele tempo andava-se de sandália, e tinha muita poeira. Então qual era o costume? Quando o pregador chegava, teria que ter lá uma bacia com água, uma toalha, a pessoa lavar os pés e ungir, e também ajudar ele ali. E aquele homem chamado Simão, que era o líder da sinagoga local, convidou Jesus. Ele não fez nada disso. Talvez ele não fez a melhor comida, ele botou uma comida qualquer. É Jesus da Galileia. Quem é Jesus? Jesus sentou e entrou uma mulher. Essa mulher foi lá, não tinha água, ela começou a chorar. E com as suas lágrimas, ela molhou os pés de Jesus. Mas não tinha toalha, ela secou com o cabelo. E aquele homem cheio de pose, poderoso, líder da sinagoga, ele disse: olha só o profeta da Galileia. Se ele soubesse quem é essa daí, pecadora, ele teria dito: imunda! Ele não falou nada, ele nem sabe como é que ele é profeta. E aí vem a hora que Jesus entra em ação. Jesus diz: Simão, fala, mestre. Eu tenho uma coisa para te dizer. Simão, um homem devia 500 dinheiro a outro. E o outro devia 50 dinheiro ao mesmo homem. E aquele homem perdoou os dois. Perdoou 500 de um, 50 de outro. Simão, a quem que ele amava mais? Ah, Jesus, essa pergunta não faz sentido. É claro que ele amava mais o homem que ele perdoou os 500. Jesus disse: Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar meus pés. Eu entrei na sua casa, você não secou meus pés, ou me deu alguém secar com uma toalha ou um pano de chão qualquer. Mas essa mulher, ela chorou e lavou meus pés com lágrimas, e beijou os meus pés e secou com os cabelos, e virou para a mulher e disse: mulher, perdoados estão os teus pecados. Era Jesus dizendo: Simão, o Deus que perdoa 500 pecados que você acha que essa mulher tem, e você acha que só tem 50, é o mesmo Deus que perdoa a mulher e que perdoa você. Mulher, a tua fé te salvou.
ela arriscou a vida. Ela podia ter sido expulsa, ela podia ter sido humilhada, mas eles ficaram com medo. Quem está aqui é Jesus. Deixa ver o que ele vai fazer, deixa ver o que ele vai dizer. Jesus ama pessoas. Não importa como ela está, aonde ela está, se ela se tem o sentido de se arrepender, de se humilhar, a fé em Cristo Jesus vai mudar a sua vida. Você entende isso? A fé, basta crer em Jesus, aonde você estiver, não importa qual é o dia, qual é a hora, lembre-se de Jesus. No início da minha fé, eu aprendi uma coisa com uma pessoa. Eu morava na Posse, em Nova Iguaçu, e tinha um irmão da Assembleia de Deus de Cobrex. Aquele irmão, ele ia para a Praça da Liberdade, não sei se alguém aqui algum dia passou por lá, mas ele tocava vários instrumentos e começava a pregar ali na praça, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Mas ele era uma voz solitária, as pessoas estavam andando para lá e para cá e ninguém dava importância a ele. E uma certa noite, um grupo de jovens passaram ali com a intenção de fazer furtos. E aquele pregador pregando, ele disse assim: olha, se em algum momento da sua vida você precisar de Jesus, basta dizer: Jesus, eu preciso de você agora. Era uma pregação sem sentido. Quem está ouvindo esse pregador? Ninguém. Mas um daqueles jovens ouviu essa frase. Lá na frente eles fizeram o tal assalto, foram presos. Os que eram maior de idade foram encaminhados, mas aquele jovem era menor de idade. Ficou lá para ver o que ia decidir dele. Na madrugada chega o delegado, e aí disseram para o delegado o que tinha acontecido, e aquele jovem começou a lembrar da pregação do pregador. E ele começou a chorar e dizer: Jesus, eu preciso de você agora. Jesus, eu preciso de você agora. E de repente o delegado mandou chamar aquele jovem e começou a olhar para ele e começou a dizer assim: olha, eu cheguei aqui, me falaram de você, eu passei na frente da cela, vi você lá chorando. E eu estou pensando no meu filho está dormindo em casa. Meu filho está estudando. E eu não sei o que aconteceu, mas eu queria fazer um trato com você. Eu vou mandar você embora. E você nunca mais faz isso, você é um garoto. Ele disse: delegado, não, senhor, não. É Jesus, porque eu estava chorando falando com Jesus. Jesus, eu preciso de você agora. E ele mandou aquele rapaz para casa, e eu tive o privilégio de conhecer aquele menino depois, presbítero da igreja, pregando que Jesus salva, que Jesus liberta. Eu preciso de Jesus agora. Jesus vai te ouvir. Esta mulher arriscou a vida dela, entrou naquele lugar, podendo qualquer coisa acontecer, mas ela disse: eu vou lá, eu não sei, Deus tem. E Jesus a salvou. Disse: mulher, a tua fé te salvou. A confiança, isso é fé. Você confia em Jesus assim? Às vezes a gente tem fé, mas fica com vergonha de falar de Jesus. Às vezes a gente diz que tem fé, mas eu não sei se eu posso fazer isso. Se eu fizer por Cristo, Cristo vai abençoar você. A Bíblia vai dizer em vários lugares sobre isso: a tua fé te salvou. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 22, tem uma outra questão de fé interessante para nossas vidas. Eu gostei porque eu tenho liberdade aqui de falar o que a Bíblia diz, e eu gosto de falar do que a Bíblia diz. Mateus 9, 22, é interessante esse versículo, né? Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E daquele instante a mulher ficou sã, né? Ela seguia Jesus, ela tinha uma hemorragia forte, ela já tinha procurado médicos, a situação dela já estava bem difícil, mas ela procurou tocar na orla de Jesus. É uma coisa assim surpreendente, ninguém disse para ela que tinha que fazer aquilo. Ela disse: olha, esse camarada aí é tão santo que eu vejo ele andando, e eu vejo o pessoal atrás dele, e um quer tocar e um quer falar. Era muita gente que tocava nele, mas ela disse: se eu tocar,
ele nem sabe quem eu sou, e nem eu vou saber quem ele é, mas eu vou tocar nele, e eu acho que alguma coisa vai acontecer. E ela creu. E aí está a origem da fé. Você crê? Você confia? Você tem certeza que você veio à igreja não porque é um culto, não porque é uma festa, não porque é 30 anos, mas eu venho à igreja todo dia, ou a hora que eu puder, ou mesmo sem estar na igreja, eu tenho certeza que o meu Deus é vivo. E Ele está comigo aqui e agora. E Ele está com você aonde você estiver. E essa mulher toca na orla do vestido de Jesus. E Jesus diz, opa, para tudo aí. Alguém me tocou. Os discípulos ficaram desesperados. Mas Jesus, tem tanta gente tocando em você. Como é que você diz, alguém me tocou? Não, eles estão tocando, mas não é como essa mulher tocou. Como é que essa pessoa tocou? Essa pessoa teve fé, certeza, que o que ela precisava ia ser resolvido agora. Isso é a mudança. E Jesus parou, quem me tocou? Ela disse, eu não sei o que vai acontecer, mas fui eu. E Jesus, voltando-se e vendo-se, disse, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, filha. Fica feliz. A tua fé te salvou. Isso é importante demais, porque salvação não é apenas ser membro de uma igreja. Salvação não é apenas a proclamação. A salvação é uma mudança total, é uma mudança extraordinária, é uma nova vida. A salvação vai dizer que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Agora ele é nova criatura em Cristo Jesus. Ele está salvo. Salvo, não é pelo nome da igreja, mas é porque o dono da igreja, o Senhor dos céus e da terra, está aqui agora. Essa é a diferença. Jesus não tem denominação. Jesus é Senhor, Ele está acima disso. Mas nós temos a certeza que precisamos amar um ao outro, apertar as mãos uns dos outros e amar a Jesus como Ele é. Existe muita coisa hoje em dia que a Bíblia não aprovaria. Mas em todos os lugares onde alguém crê, onde alguém confia, onde alguém tem certeza, Jesus salva. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 19, tem mais uma coisa interessante. Lucas 17, 19, a Bíblia diz assim, e disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eram 10 homens, 10 judeus, 9 judeus e um samaritano. Às vezes a gente lê alguma coisa na Bíblia e fica imaginando, mas por quê? O samaritano era melhor que os judeus? Não, não era melhor que os judeus. Todos eram homens iguais. O que Deus está querendo mostrar para nós aqui é que não existe essa questão de bairro, essa questão de cidade, essa questão de país. Se Deus está olhando do céu para a terra agora, quantas pessoas Deus está vendo? Deus vê o Brasil, Deus vê a Itália, Deus vê... Não, Deus não vê nada disso. Oi, pastor, o que é que Deus vê? Deus só tem 3 tipos de pessoas aqui na terra. A Bíblia diz que Deus vê os judeus. A Bíblia diz que Deus vê a igreja. E a Bíblia diz que Deus vê os gentios. Então quem é judeu? É judeu. Tem um propósito de Deus para eles na Bíblia. Deus os chamou através de Abraão. E Deus vai tratar com eles no tempo certo. Então nós temos 3 pessoas somente na terra. Só 3. Judeus, que tem em todos os lugares do mundo. Igreja, que tem em todo lugar do mundo. Então agora Jesus trata com a igreja. Desde que Jesus morreu na cruz, que foi aberta uma lacuna, que nós chamamos em Bíblia de lacuna profética, onde nós estamos pregando, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, creia em Jesus, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode, estamos pregando há 2000 e poucos anos, estamos dizendo Jesus volta, Jesus volta, Jesus volta. Alguns creem, outros não. Ninguém está muito ligando para isso.
pensando em Jesus como uma religião. Tem religião demais. Jesus não é uma religião. Jesus é Senhor dos céus e da terra. Jesus é o Criador da vida. Jesus é o transformador de pessoas. Jesus é o libertador. E aqui tinha 10 homens, 9 judeus e um samaritano. Por que Jesus faz questão de, em várias vezes na Bíblia, ele lembrar dos samaritanos? Porque os samaritanos era aquele grupo de judeus que foram levados pelos babilônios para a Síria. E lá na Síria misturou. E para o judeu, casamento é só judeu com judeu. Misturou. E eles voltaram para Samaria, porque o rei levou os homens judeus para a Síria e mandou outros para Samaria e misturou. Então os judeus, quem conhece o mapa de Israel, os judeus não passavam em Samaria. Os judeus passavam para a Galileia, passavam por Pérea para entrar na Galileia e voltar para a Judeia, mas não passavam em Samaria. Mas Jesus quebrou essa regra. Jesus entrou em Samaria. Uma mulher foi apanhar água. E Jesus disse: dá-me de beber. Ela disse: você está falando comigo? Olha, as pessoas são às vezes um pouco questionadoras. Ela olhou para Jesus, Jesus olhou para ela. E ela disse assim: você está falando comigo? Tô, me dá água. Mas você é judeu, eu sou samaritana, você não sabe? Eu sei que você é samaritana. Por isso que eu estou falando para você. Porque se você soubesse quem está falando com você, você pediria e eu daria água viva. Onde é que você tem essa água? Eu não vou ter que vir aqui mais buscar? Como é que é esse negócio? Você tem água viva? Tenho. Como é que eu consigo essa água? É simples. E aí nós temos algumas pessoas hoje, me perdoem, mas algumas pessoas que não temos como classificá-las, que colocam, eu já vi essa plaquinha em algum lugar: me perdoe pelo o que a igreja fez com você. O que a igreja fez? A igreja não fez nada com ninguém. A igreja entre... Não, Jesus disse: tenho água sim. Você pode me dar água? Posso. Traz seu marido. Opa, porque a igreja é para todos, mas não é para tudo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? A igreja é para todos, mas não é para tudo. Então, quem era errado vai deixar de ser. Aí Jesus disse: traz seu marido. Ela disse: complicou minha vida. Mas por quê? Porque eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, você já teve 5. O que você tem agora não é seu marido. Como é que a gente faz? Agora entra Jesus, trazendo a solução, trazendo a transformação, trazendo a libertação. É isso que a fé faz. Qualquer coisa que estivesse errada, agora vai ser consertada, porque encontrou Jesus. E Jesus pode transformar, libertar, curar, salvar e abençoar. Aqui é o caso desses homens, 10 samaritanos. 10 homens, 9 judeus e um samaritano. Jesus curou os 10. Quantos já receberam bênçãos de Deus e esquecem de agradecer? É como se eu tivesse a obrigação de fazer. Há pessoas que convivem, que estão juntos, que acham que é assim. Não, tem que fazer mesmo. Não, não é assim. A gente precisa reconhecer. As pessoas foram embora, todas 10. Jesus as curou, estavam com lepra. Lepra era a AIDS de hoje, ou talvez o câncer de hoje. E Jesus curou as pessoas. E Jesus continuou o ministério, continuou pregando. E de repente Jesus vê que voltou um. Por que Jesus faz questão de lembrar que ele era samaritano? Porque ele era estrangeiro. Ele não conhecia a Torá. Ele não conhecia os profetas. Ele não conhecia os princípios de Deus. Os judeus sim, mas nenhum judeu voltou. Mas aquele homem voltou.
E ele disse, o que você quer? Eu vim te agradecer, eu vim me humilhar aqui, eu vim dizer obrigado. Deus, obrigado. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Não eram 10? Eram, mas só um alcançou a salvação. Você entende isso hoje? Quantas pessoas já passaram pela igreja? Já passaram por alguém, já creram em Jesus, já foram bons estudantes da Bíblia, já foram pessoas dedicadas, já foram obreiros. Hoje nós temos um monte de pastor que não quer mais nada com a igreja. Hoje nós temos um monte de irmãos que já foram da igreja, mas hoje eles fazem questão de não ser da igreja. Eu conheço pessoas que eu conheci no ministério, que eu conheci em famílias pastorais, hoje estão abandonadas. Meus irmãos e irmãs, se alguém fez alguma coisa com você, não foi Jesus. Não foi Jesus. Jesus te ama do mesmo jeito. Os judeus estavam zangados, mas chegou um homem que não era da elite, que não era do sinédrio, que não era da sinagoga, mas um homem que veio do céu, prometido por Deus. Esse Jesus da fé, a palavra bíblica diz que ele foi prometido por Deus no Gênesis 3,15, quando Deus dá uma profecia dizendo que uma mulher vai dar à luz um filho, só dela, porque o texto no hebraico vai dizer, e o descendente dela. Opa, isso é loucura! Não pode acontecer. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele escreveu, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ô Isaías, eu acho que você não está bem da cabeça não, velho. Uma virgem não pode ficar grávida. Nem podia no Gênesis, nem podia em Isaías, e nem pode hoje. Qualquer família que tiver aqui, tem uma filha de 17 anos. Se ela chegar em casa e disser assim, mãe, estou grávida do Espírito Santo, não vai acreditar também não. É verdade ou não é? Você está achando que alguém acreditou em Maria? Não. Ela teve que mudar de onde ela morava para ir morar com a prima, até esfriar o negócio. Deus sabia que ia ser assim. Quando Gabriel conversou com Maria, a palavra e o diálogo é maravilhoso. Ele diz, salve agraciado, o Senhor é contigo. Deus está mandando dizer para você que você vai engravidar de um menino. E você vai chamá-lo de Jesus. Ela disse, como é que é esse negócio? Eu estou desposada do meu marido, mas eu não estou casada ainda, tem que esperar acabar o ano. Era um ano de desposamento. A menina era desposada com 13 ou com 14, com 15 anos ia morar com o marido. José tinha 50 anos, Maria tinha 16. Opa! Como é que vai surgir esse negócio aí agora? Como é que vai ser? O anjo disse, isso não é por homens, isto é obra e graça do Espírito Santo de Deus. Você vai ser coberta com a sombra do Altíssimo, e você vai gerar o Filho de Deus. Sabe o que é que Maria disse? Qualquer crente fiel, buscadora da fé, cheia de poder, diz, não, Jesus, ninguém pode acontecer isso comigo não. O que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que elas vão falar de mim? Mas a Bíblia diz que Maria disse, a tua serva está nas tuas mãos, e faça com ela o que o Senhor quiser fazer, e eu vou agradecer a Deus e vou viver com Ele. Aleluia, glória a Deus. Tens essa fé? Maria sabia de tudo, só não sabia do que ia acontecer. O Senhor faça com a sua serva o que quiser. Tá bom. Maria parece grávida. O que José tinha que fazer? Procurar o sacerdote e dizer, olha, eu estou desposado dessa menina, mas ela agora está grávida, não sou eu. Os sacerdotes iam juntar, botar Maria lá no canto da parede, apedrejar ela, morreu em terra. José desposava de outra. Mas José amava Maria. Jesus estava na história. Deus estava na história. A tua fé vai fazer proezas. A tua fé vai te dar vitória. A tua fé vai fazer você crescer hoje, agora, na presença de Deus.
É sem dores? Não. É sem lágrimas? Também não. É sem sofrimento? Também não. Deus não disse que seria assim. José disse, vou meter o pé, vou embora. Maria vai aparecer grávida. Vão dizer que fui eu. Pelo menos ela não morre. O nome disso é amor. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo chegou e disse, José, faz isso não, velho. Volta. Fica com Maria, deixa dizer o que quiserem, porque eu estou nessa história. Eu estou contigo. José acreditou, Maria acreditou. Maria foi visitar a sua prima. Não era uma visita de cortesia, era para ficar lá, me esconde aí um pouco. Me dá um pouco de alívio, porque lá na minha vila está difícil para mim. Mas quem disse que era fácil? Jesus não disse que era fácil. É difícil, mas a vitória vem pela fé em Cristo Jesus. Isabel estava grávida, quase 70 anos. José, Zacarias, um velho. Mas Deus fez com que ela engravidasse. E o que é lindo na Bíblia é o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Eu lembro disso aqui como se fosse uma grande vitória da fé, não é? Lucas 1,15 está escrito as seguintes palavras, para quem crê, né? Tem gente que crê na Bíblia ainda hoje, mas Lucas 1,15 diz assim, pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Oh glória! Quando Maria colocou o pé daquela menina adolescente, no início da casa de Isabel, João tremeu na barriga de Isabel. E só Lucas podia escrever isso, porque Lucas entrevistou. E João foi cheio ali do Espírito Santo na barriga da mãe. Isso é um milagre que só Deus pode fazer pela fé. Ali Deus confirmou, sabe de uma coisa? Maria está abençoada. E Isabel disse, olha, que honra eu estou recebendo em minha casa a mãe do Salvador. Aleluia. Estou recebendo em minha casa a minha prima, mas ela vai ser a mãe do Senhor do céu e da terra. Isso é fé. Outro grande exemplo de fé para a gente adiantar para o final. Simeão. Que a gente quando fica mais velho, né? Eu não sei se aqui é assim, acho que não, mas tem algum lugar que é. A gente vai ficando velho, pastora. O pessoal vai vendo a gente como invisível, né? Vai ficando invisível. Ninguém lembra mais da gente. Tá velho, né? Família toda se ajunta para sair, mas o carro nunca tem uma vaga para o velhinho. O velhinho fica em casa, né? Aí vai a família para o passeio, é aquela coisa maravilhosa, mas a gente está fora. Os velhinhos, às vezes é assim, esquece. Simeão trabalhou no ministério, mas estava velho. Então, não tinha mais chance para Simeão. Mas o Espírito Santo disse, Simeão, antes de você morrer, você vai ver a salvação de Jeová. Ninguém acreditava nele, mas ele acreditava. Ele acreditava. E eu imagino um dia, José, porque a gente pensa o seguinte, eu vou dizer uma coisa aqui, que é história. A história precisa ser lembrada pela igreja. A maioria de nós da igreja praticamos o ato do presépio, né? Chega Natal, estamos perto do Natal. Aí a gente faz aquela festa com aquela presépio, aquele... Presépio nunca existiu, gente, pelo amor de Deus. Presépio foi inventado por um padre franciscano no ano de 1600, depois que Jesus tinha ressuscitado. José deixou Maria na manjedoura apenas um pedaço de noite, que ele chegou na madrugada. José morava em Belém. Ele tinha família em Belém. Então Jesus nasceu ali na manjedoura vazia. A manjedoura não tinha boi, não tinha carneiro, não tinha ovelha, não tinha nada. Hoje eles fazem aquele presépio, com aquela coisa toda. Aquilo ali é a invenção de Francisco de Assis, lá na Itália, no século de 1600. Tem nada disso na Bíblia. Jesus estava sozinho lá.
Maria sozinha. Quem visitou Jesus ali foram os pastores que estavam cuidando das ovelhas, só. E os anjos. E cantaram um hino que a Igreja Católica altera, que diz assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. Ele quer bem, Deus quer bem, não é homem de boa vontade. Não tem homem de boa vontade. Nenhum homem tem boa vontade. Se houver alguma boa vontade em mim e em você, ela veio do Espírito Santo de Deus. Ela veio da transformação pela Bíblia e pela graça do Deus Jesus em nossas vidas. Não de mim, eu não presto. Essa que é a realidade. Mas a Igreja Católica adulterou o texto e fala assim: glória a Deus nas alturas, aos homens de boa vontade. Não tem, nem eles têm. Porque eles são cada vez mais incrédulos. E cada vez mais apoiadores de erros. Basta ver o Papa que está aí agora, né? Então não tem nada de Jesus naqueles caras. Mas Simeão estava lá. Jesus fez 8 dias de nascido. Foi circuncidado, como qualquer garoto judeu. Maria fez 41 dias da gravidez de Jesus. Acabou a menstruação, ela podia ir para o templo. E ia apresentar o Senhor. Ela e José pegou o menino, lá em Belém, para chegar em Jerusalém, 3 horas de viagem. Eles foram. Com certeza Maria foi num burrinho lá. Chegou lá no templo, de tarde. Quem é o sacerdote? E o sacerdote está reunido. O outro está cansado. Tem algum obreiro aí de bobeira para fazer? Quem é que está aí? É um casal que veio de Belém, casal pobre, tem nada que se fosse o prefeito, opa, lá vai o sacerdote, né? Se fosse o líder, mas era um casal pobre, tem ninguém aí. Tem o velhinho Simeão, não sei porque que é esse velho, mas todo sim está aqui. Ele está cansado já. Vê se ele pode fazer essa apresentação para a gente. Pode, chore, sim, vai ficar muito feliz. Simeão, tem um casal aí de Belém que está com um garotinho, deixa comigo. E olha a alegria de Simeão quando ele pegou aquela criança no colo. Sabe quem era? Jesus. Aleluia. Jesus. O Espírito de Deus disse: Simeão, aí está o tratado meu contigo. Esse aí é a salvação de Israel. Esse aí é o Filho de Deus. E Simeão disse: Senhor, pode levar minha alma agora, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Você crê na Bíblia? A Bíblia é assim: extraordinária. O ato de fé. Ninguém lembrava mais de Jesus de nada, mas o velhinho Simeão, ele disse: não, o Espírito falou comigo, antes de eu morrer, eu vou ver a salvação de Israel. Isso é fé. Se você tiver fé para seguir o seu caminho, Deus vai te abençoar desse jeito, não é? Então, a fé pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida. E eu quero falar um pouquinho da fé que cura. Eu falei até agora da fé que salva. A fé que salvou aquela mulher, a fé que salvou o Simeão, a fé que salvou aqueles homens dos judeus lá, mas tinha um samaritano, ele foi salvo por aquela fé, porque ele creu, porque ele confiou, e ele sabia que aquela cura não era só uma cura comum, mas a fé que cura. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, 41 a 43. Eu gostei muito do tema, porque é um tema que fala bastante das coisas de Deus para nós. Lucas 18, 41 a 43 diz assim, ó: o que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te curou. Aleluia. A tua fé te curou. Imediatamente tornou a ver, seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Jesus está andando e tinha um cego. O cego disse: Senhor,
filho de Davi. Ele estava invocando a lei, invocando a palavra. Ele cria que esse camarada é diferente. Ele não é um pregador qualquer. Ele não é um qualquer um, não. Eu vou falar, quem sabe alguém me ouve. Filho de Davi. A Bíblia diz que as pessoas... Cala a boca aí, ô cego. Fica quieto aí. Jesus que está passando, rapaz. Jesus é muito ocupado. Eu sei, mas filho de Davi. A Bíblia diz que Jesus parou. Senhor, cala a boca, cego. Jesus parou. Traz o homem aí. Quem é esse camarada? O que é que você quer? Eu quero ver, Senhor. Talvez sujo, talvez quieto, abandonado, na beira da estrada. Jesus não tem problema com pessoas pobres, com pessoas em situação de dificuldade, com pessoas envolvidas com o pecado, porque o que Jesus quer é libertá-las. O que Jesus quer é curá-las. O que Jesus quer é dar a elas uma nova vida. O que Jesus quer é dar a elas esperança. E isso é fé. Quando alguém diz, olha, Jesus, creia, acredite, porque Jesus vai fazer a diferença. Jesus, eu quero ver. Ele disse, vê, a tua fé te salvou. Há alguma esperança. E a importância disso aqui é que Jesus tinha formas diferentes de fazer. Teve cego que Jesus passou lodo. Teve cego que Jesus passou saliva. Teve cego que Jesus olhou para ele e disse, o que você quer? Eu quero ver, então veja, a tua fé te salvou. Isso que você precisa entender. Jesus não tinha um método extraordinário. Tem que ser desse jeito, não. A forma que ele quisesse, ele fazia. E a glória de Deus se manifestava. Você crê em Jesus assim? Se você crê, Jesus pode curar, Jesus pode transformar. Jesus pode dar vitória ao seu problema. Qual é a sua dificuldade? Às vezes é uma cegueira espiritual, não é uma cegueira física. Qual o problema? É um problema que eu não consigo resolver, mas se eu conseguir resolver, eu não preciso de Jesus. Eu só preciso de Jesus que eu não posso resolver, porque é muito difícil para mim. E ele disse, eu quero. Jesus disse, vê, olha, vê, a tua fé te salvou. Imediatamente ele sai glorificando a Deus. Imediatamente ele sai alegre. Essa é a fé que cura. Então quem tem fé não vai ser curado por causa da oração do pastor, ou por causa de... É porque você acredita. E aquela oração chegou na hora que você precisava. E você estava no lugar certo, na hora certa. E isso vai trazer uma vitória imensa. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 52, também tem um exemplo extraordinário de cura. Eu gosto do Evangelho de Marcos porque ele é o primeiro evangelho. Então todos os outros trabalharam com Marcos. Marcos 10, 52, tem um versículo aqui que é extraordinário, né? Marcos 10, 52 é uma coisa rica que eu e você precisava entender a cada dia, não é? E diz assim, então Jesus lhe disse, a tua fé te salvou. Novamente, é a questão de você acreditar naquela esperança. Eu não sei qual é o que está acontecendo com a sua vida, mas eu e você somos justificados pela fé. É a fé que nos salvou. Então nós estamos aqui, não importa quantos anos tem na igreja, a palavra de Deus é verdadeira. Você quer continuar a encontrar com Jesus? Cuidado, estamos em tempo de internet. Estamos em tempo em que a mentira anda à vontade. Estamos em tempo de inteligência artificial. Eu queria pedir a vocês, nunca questione esse livro. Este livro é feito pela mão do Senhor do céu e da terra. Ele usou as pessoas corretas. A Bíblia tem um texto no livro de 1 Pedro, de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu quero deixar isso aqui para você essa noite. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Isso aqui para mim é salutar, mas está escrito assim, ó. Sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer a você? Moisés, Davi, Paulo, Pedro, Isaías, Malaquias, qualquer um deles, a Bíblia foi escrita por homens santos, usados pelo Espírito Santo. Então nada que está na Bíblia está errado. Nada. Esta unção foi só para esses homens aqui. Eu sou escritor de livro, mas o meu livro não tem a unção que esse cara tem. Então nunca descreia na Bíblia. Cuidado com as informações erradas. Cuidado com as informações de pessoas incrédulas, de informações demoníacas, não é? Basta você olhar para o ser humano e ver o quanto Deus é maravilhoso. E a fé vai nos fazer entender isso, crer nisso. Às vezes eu fico olhando para as coisas e eu fico observando e pensando. Olha o Brasil hoje. Está proibido ter uma Bíblia em qualquer escola pública. Se você for na escola pública aqui do seu bairro, lá não tem mais Bíblia, porque a Mortícia, a ministra do STF, chamada Carmen Lúcia, eu acho que ela parece com a Mortícia daquele filme, mas ela deu uma decisão monocrática, porque agora eles estão assim, né? Então a Carmen Lúcia assinou lá. Não pode mais ter Bíblia em escola pública nenhuma. Meus irmãos, aonde que a educação secular se compara com isso aqui? Aonde? Pensa nisso. Decisões monocráticas. Estão votando aí agora o aborto. Decisão monocrática. Rosa Weber já está não sei quantos votos a favor do aborto. Ou já aprovaram, não sei, nem me preocupo com isso, que não me interessa. Mas eu queria só concluir o ato de fé falando um pouquinho disso para vocês. Senhoras cristãs, louve a Deus pela sua fé. As mulheres do Brasil matam 1 milhão de crianças por ano. Não é aprovado ainda, imagina quando for. Você já parou para pensar como Deus está vendo isso? Na Colômbia, uma mãe pode abortar uma criança com 8 meses. Isso não é aborto. Qualquer tipo de aborto é assassinato. Frio, violento e covarde. As mulheres, não as da igreja, matam por ano 52 milhões de crianças. Como é que você acha que o Deus da glória está olhando isso? A vida pertence a Deus. É Ele que deu a vida. É Ele que tira a vida. Então a gente precisa entender o que está acontecendo hoje. Está virando, vai ficar pior. Vai ficar pior porque Deus vai tomar providências. As pessoas acreditam na teoria da evolução. É preciso não ter inteligência nenhuma para crer nesse negócio. Todas as coisas que existem hoje, elas foram criadas pelo Deus da glória e funciona perfeitamente. A igreja acompanha essa leitura, é muito interessante isso aí. Aqui diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Talvez a gente não entenda até hoje o que significa a terra está sem forma e vazia. Coloca a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 8. Olha que coisa interessante. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de... Entenda isso. Porque, deixa aí só um pouquinho. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. O 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água.
o que a gente não entende é que no início a terra estava no meio da água. Deus não fez água e terra separados, os dois estavam juntos. Aí por isso que Pedro diz, deliberadamente, eles não querem entender que a terra estava misturada com a água. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que o Espírito de Deus estava fazendo ali? O que ele estava fazendo ali? Versículo 9 do capítulo 1 de Gênesis. Já estou encerrando. Veja só. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Igreja, presta atenção. Deus não está dizendo aqui, faça-se a terra. Ele está dizendo, apareça. Porque a terra já existia. Glória a Deus. Apareça, porque a terra, ela é oriunda com a água. E o que o Espírito de Deus fazia ali? Dava comida para a gente. Porque foi ali que o Espírito de Deus fertilizou a terra, semeou todo tipo de semente que tem hoje. Coloca o versículo 11. Leia comigo, presta atenção no que está escrito. Disse, produz a terra ervas que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. Então quando Deus separou a terra da água, a terra estava fertilizada. Aí Deus disse, agora produz. Por que produz? Porque tem semente. E a semente estava nela. Em nenhum lugar do universo e planeta nenhum, algum homem é capaz de fazer semente nenhuma. Nem de milho, nem de coentro, nem de abóbora, nem de nada. Quem fertilizou a terra? O Espírito Santo. A terra é fêmea e ela precisava ser fertilizada para que eu e você nos alimentássemos até agora. Quem destrói a plantação, quem destrói a alimentação, quem danifica a comida, somos nós, os homens malignos, colocando veneno nas sementes. Eu sou de uma época que a gente comia frutas saudáveis. Eu sou de uma época, eu não estou tão velho assim não, mas eu estou velhinho já. Eu sou de uma época que a gente comia frango saudável. O frango levava 6 meses para estar pronto para o abate. O frango agora é abatido com 1 mês e meio, cheio de veneno. Ah, fulano morreu de trombose, de câncer. Pois é, a comida que a gente come é toda contaminada por empresários e homens malignos que só pensam em ganhar dinheiro. E não deixa o tempo de Deus fortalecer. Coloca o versículo 12. Você precisa prestar atenção no que lê na Bíblia. A Bíblia é muito mais sábia do que todos os pseudocientistas que existem aí. A terra, pois, produziu erva que dava semente segundo a sua espécie, e árvores que dava fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Foi Deus que fertilizou a terra com sementes para eu e você nos alimentar. Coloca Marcos 4:28. Jesus concorda com isso. Precisa ler a Bíblia e conectá-la. Olha lá. Marcos, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão. Jesus diz, a terra por si mesma frutifica. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Isso é fé. A terra foi fertilizada e nos alimenta até hoje. Não tem homem nenhum, em lugar nenhum do universo que fez uma semente. Para concluir, coloca para mim aí, Salmo 90, versículo 10, e eu estou fechando. Pastora, Deus te abençoe. Me desculpe alguma coisa. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou é havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado.
porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa é a coisa mais democrática do universo. Não importa se o cara é bilionário, não importa se ele era o dono da Rede Globo ou se ele era o maior empresário do planeta. Não importa se ele é o maior cientista. O desafio é, o dia que os homens trouxerem para nós um velho com 150 anos ou uma velha e que eles correm 100 metros em 10 segundos, a Bíblia é mentirosa. Mas enquanto cientistas, estudiosos, professores, doutores, políticos, bilionários como Steve Jobs ou como Roberto Marinho, morreram antes dos 100 anos. Não tem nenhum homem na Terra que tem 150 anos e que está vivo, não tem. Então a ciência mente e a Bíblia é a verdade da palavra de Deus. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso, igreja? Você crê nisso, igreja? A Bíblia é a verdade. Deus está vivo, igreja. Pode ser o que ele for, o maior cientista, o maior sábio, o maior bilionário. Todos eles morrem no máximo aos 100 anos. E depois dos 90 eles somem. Atores e atrizes de TV, eles são isso ou aquilo. Quando eles fazem 70 anos, ficam enrugados, se escondem. Aí você vai saber 5 anos depois, você sabe quem morreu, fulano? Porque eles querem manter uma aparência que eles nunca tiveram. Porque a Bíblia diz que envelhece e morre. Glória a Deus. Esse é o princípio. A fé está aqui, a palavra de Deus. Palavra de Deus. Isso é verdade. O resto é conversa fiada. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça. Pela fé, nós vamos entrar na glória com Jesus Cristo. Você crê nisso? Pela fé, você está vivo. E os crentes que morreram estão em Cristo. A Bíblia diz: os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados se Jesus voltar agora. Tem alguém entre nós aqui que gostaria de dizer: eu estive na igreja hoje, fui convidado, não sou crente ainda, eu queria que Jesus tocasse em mim. Você crê nisso? Jesus pode salvar você agora. Se você vier aqui, eu vou orar por você. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Desse lado da igreja tem alguém que ainda não é cristão? Ou desse lado da igreja tem alguém? Se tiver, pode vir aqui, eu quero orar por você, para Deus te abençoar e guardar. Em não tendo, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, estou feliz. Agradeço a Deus pela minha família. Agradeço a Deus pelos irmãos da igreja que estão comigo. E agradeço a Deus pela honra. Então Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastora.